A gente continua repercutindo os efeitos desta política comercial dos Estados Unidos e como o Brasil está lidando com esta situação. Converso agora com o Solange Surur, que é diretor de macroeconomia do BS aqui no Brasil e colunista do Money. Solange, que bom estar aqui com você, conversar contigo. Qual a tua leitura do que aconteceu nas últimas horas, com os Estados Unidos anunciando acordos importantes, Japão, expectativa de acordo com a União Europeia, e o Brasil, assim, a gente não sabia até o começo dessa edição, que soubemos agora há pouquinho, que Alckmin conversou com o Lutnick quase uma hora, quase 50 minutos, no sábado. Será que agora vai? Será que agora a gente estabeleceu algum canal de comunicação com os Estados Unidos e a gente pode ter uma visão um pouco mais positiva, ou será que 50% serão a nossa alíquota? Boa noite. Boa noite, Naka. Enfim, eu acho que a situação dos Estados Unidos e dos países que estão conseguindo fechar os acordos tá melhor do que a gente imaginava há uma semana atrás, né? Porque a gente estava com umas ameaças bastante elevadas de tarifa, acima da ameaça que foi imposta em abril, né? Por exemplo, no caso japonês, a tarifa de 25% que era ameaça, era acima do que havia sido colocado naquele dia do Liberation Day e acabou fechando em 15%. Né? A Europa está parecendo que vai estar prestes a fechar um acordo também, perto desses 15%, numa ameaça de 30%. E o Trump disse ontem que vai fechar acordo com vários países em breve, entre 15% e 50%. O caso brasileiro, eu acho que é o caso onde não há ainda nenhum tipo de expectativa de porta aberta e mesa para negociação. Ainda que o ministro tenha conversado, né, desculpa, o vice-presidente é ministro também, tenha conversado com a equipe do Trump, é uma decisão que está na mão do presidente americano. E eu não vejo ainda a abertura para negociação, o prazo está chegando perto, né? Eu acho que a gente pode ter, talvez, algumas exceções sendo negociadas na tarifa de 50%, mas eu sou cética de que esse valor vai baixar muito. E Solange, será que a gente pode estar diante de uma situação em que a alíquota efetivamente de 50% começa a vigorar no dia 1º de agosto, como prometido, e para Trump evitar o reforço do conceito do taco, mas depois de algum tempo a gente observa algum afrouxamento aí, com alguma evolução positiva das tratativas entre os países para uma eventual redução desta alíquota. Isso te parece ser um cenário possível, 50% iniciais e depois, sim, que os países sentam efetivamente para conversar e eventualmente chegar a algum outro número? Olha, pode ser, mas eu não aposto muito nesse cenário, porque eu acho que o caso brasileiro não está querendo, o Trump não está usando esse caso como um exemplo de um país em que ele não voltou atrás, né? Que é esse que a gente chama de taco, né? As apostas de que ele vai retroceder, sempre coloca um bode na sala, depois tira o bode, o mercado reage positivamente, foi o caso com o acordo com o Japão e outros acordos que devem sair. Eu acho que o Brasil serve de exemplo como, pode servir de exemplo, né? Como o caso de um país que está se posicionando de uma maneira contrária ao que os Estados Unidos acredita ser o melhor em termos geopolíticos, né? Então, eu acho que não vejo muita margem para diminuir os 50% depois de imposto essa tarifa, porque imposta essa tarifa, porque é, por que que a negociação não está sendo feita agora e faria depois do dia 1º? Né? Todos os países estão conseguindo fazer uma negociação antes do 1º. Tirando a China, que no caso da China, o 1º de agosto não é a data limite, é 12 de agosto. Mas, inclusive com a China, as negociações estão acontecendo, vai ter um encontro do Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, com a contraparte chinesa, em Estocolmo, na segunda e na terça. Então, eu não vejo muito um cenário onde o Brasil vai conseguir negociar após 1º de agosto. O meu maior receio é que a gente faça alguma retaliação, né? E aí sim, os impactos para a economia seriam muito maiores do que, né, o mercado
está estimando, e a reação poderia ser muito mais negativa quando a gente fala de prêmio de risco. Solange, diante do que a gente viu com o Japão e a indicação da Casa Branca de que os parâmetros acertados com os japoneses parecem ser um benchmark ali, né? A conversa com os europeus parece estar seguindo mais ou menos nesses mesmos parâmetros. Se de fato a gente tiver a repetição dessas mesmas alíquotas para vários parceiros importantes, já dá para fazer algum prognóstico com relação à inflação na economia americana após esta nova rodada de tarifas? Dá para fazer algum prognóstico, sim. A tarifa efetiva que os Estados Unidos pagava, né, antes da imposição dessas novas tarifas pelo governo Trump era em torno de 3,5%. Hoje, essa tarifa efetiva já está em 16%. Se os acordos forem fechados em torno de 15%, que é um pouco acima do que está sendo pago hoje, essa tarifa efetiva pode chegar a 18%. Pode acontecer um impacto na inflação em torno de 1 ponto percentual, né? Uma inflação que tem o seu core, né? O seu núcleo, que é o que o Fed olha, aí em torno de 2,5, 3, ela pode ser uma inflação mais próxima de 4. Tudo vai depender de como vai evoluir a atividade econômica, porque esse poder de repasse das empresas, tanto no atacado quanto no varejo nos Estados Unidos, depende, obviamente, da demanda. E hoje, a gente vê uma economia ainda bastante resiliente nos Estados Unidos. Ainda que exista uma expectativa de desaceleração, essa expectativa pode diminuir pela redução da incerteza. Essa incerteza toda de qual vai ser a tarifa final poderia levar os Estados Unidos para uma desaceleração maior, porque afeta, obviamente, investimento e consumo, né? O medo de perder emprego e o investimento, porque ninguém sabe exatamente qual seria esse fim da história das tarifas. Então, eu acho que existe um cenário provável onde a economia americana desacelera menos, né, dada a redução da incerteza, e a inflação fica um pouco mais alta, né? Talvez não seja tão pouco assim, 1 ponto percentual não é um número pequeno, e por isso a gente está vendo essa pressão para que o Fed caia os juros logo, né? Talvez antes de ver o impacto da inflação, para garantir essa queda de juros. E esse é todo o debate que vamos ver como é que o Fed vai lidar na semana que vem, né? Uma reunião onde alguns membros já estão deixando em aberto a porta para já votar a favor de queda semana que vem. E para terminar, Solange, eu queria te ouvir, você que é uma observadora atenta e experiente deste mercado financeiro, o que você achou dessa visita hoje de Donald Trump à sede do Federal Reserve agora há pouquinho? Os dois ali andando de capacete e esta briga entre Trump e Powell. Qual a tua leitura deste quase que teatro de Donald Trump nas últimas horas com o todo-poderoso chefe do Federal Reserve? Pois é, eu ia usar inclusive essa palavra, porque na verdade é muito mais simbólico do que outra coisa, né? Eu acho que o Trump sabe e tem dado a entender implicitamente que demitir o Powell nesse momento, mesmo que seja pela justificativa dessa obra e não pela justificativa da política monetária, iria trazer uma perda de credibilidade muito grande para o Fed, né? E o Trump ia acabar perdendo, porque a economia está indo bem, a inflação vai subir, mas, no entanto, a situação poderia piorar muito, né, se essa troca do presidente do Fed ocorresse, porque haveria o quê? O mercado começaria a esperar que o próximo presidente do Fed seria alguém, né, do ciclo aliado do Trump, e as expectativas de inflação subirem, e isso também afetaria, obviamente, o juro longo, acabaria prejudicando a economia americana. O Trump ele já vai nomear um novo chairman, né, porque o mandato do Powell acaba em maio de 2026, mas a expectativa do mercado é que ele já nomeie para uma vaga de diretoria a pessoa que vai assumir como presidente, e essa vaga de diretoria vai ser aberta antes do Powell sair, ela é aberta em janeiro, essa nomeação
deve ser feita em setembro para dar tempo de passar no Senado. Então não tem por que demitir o Powell agora. E o Trump, né, hoje foi visitar, colocou todo esse aparato aí e deu declarações de que seria uma ação desnecessária. Então, acho que a gente fica só vendo a pressão para a queda de juros, mas não vai haver nenhuma movimentação nesse momento. Solange Surur, colunista aqui do CNN Money. Obrigado pela conversa, que foi ótima, como sempre. Obrigado, Solange. Bom finzinho de quinta-feira. Boa noite. Obrigada e boa noite. Tchau, tchau.